Vamos embora. Eu tenho... Boa tarde a todos. Invocando a proteção divina, declaro aberta a 5ª sessão ordinária neste
29 de fevereiro de 2024. Em discussão, a ata da 4ª sessão ordinária realizada em 27 de fevereiro de 2024. Muito boa tarde, conselheira Carolina Matos, seja bem-vinda a esse plenário. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovada. No item expediente e correspondência, indago ao secretário-geral se há expedientes e correspondências. Agradeço, excelência. Uma boa tarde a todos. Não temos, presidente. Agradecemos, doutor Luciano. Nos itens conferência, medida cautelar e consulta, não temos nada pautado. Já em denúncia, nós temos pautado, mas também temos uma solicitação já deferida por essa presidência pela inversão de pauta por um recurso, por haver um pedido de sustentação oral pelo advogado, senhor doutor Magno Israel Miranda Silva, OAB, Bahia, 26.125. Seja sempre muito bem-vindo a esse plenário. Nesse momento, vou apregoá-lo. Trata-se do processo TCE 11.780/2022, que tem como turma a conselheira Carolina Matos como relatora e o conselheiro Hinaldo da Paixão como revisor. É uma apelação. O recorrente é o senhor Geraldo Pereira Costa. O advogado já foi citado e a recorrida são as resoluções 99/2019 e 131/2022 da 2ª Câmara desse tribunal. Com a palavra, a conselheira relatora, conselheira Carolina Matos. Obrigada, senhor presidente. Com muita alegria e satisfação, cumprimento os meus excelentíssimos pares, também a representante do Ministério Público de Contas, nesta sentada a procuradora-geral, doutora Camila Luz, e ainda secretário da mesa, público aqui presente e também aqueles que nos assistem à distância. Senhor presidente, eu vou pedir licença para sintetizar o voto, na medida do possível. Esse é um voto que traz uma questão muito interessante acerca da prescrição, e, por isso, posso ser um pouquinho mais detalhada em alguns pontos. Mas, enfim, como a tarde é para isso mesmo, a nossa sessão se destina à apreciação dos processos, eu irei iniciar a leitura do voto. Trata-se de expediente formulado pelo senhor Geraldo Pereira Costa, por meio do qual objetiva a anulação ou reforma da resolução de número 99 do ano de 2019, proferida nos autos do processo de número 109 do ano de 2008, recursos estaduais atribuídos a municípios. No âmbito do processo original, conforme se extrai da resolução referida, os conselheiros da 2ª Câmara resolveram por maioria, desaprovar as contas, imputar débito no valor de 175 mil e encaminhar cópia integral dos autos ao Ministério Público do Estado. Tal decisão foi objeto de embargos e, como se extrai da resolução de número 131 do ano de 2022, em relação aos referidos embargos, resolveram à unanimidade rejeitá-los. Passarei à análise da admissibilidade do presente recurso. Preliminarmente, cumpre registrar que a decisão objeto do presente recurso foi disponibilizada no Diário Oficial, na edição de 10 de outubro de 2019. Conforme certidão, o recorrente interpôs tempestivamente embargo de declaração em 11 de novembro de 2019. Essa decisão, a decisão referente a esse embargo, foi disponibilizada em 18 de agosto de 2022. De acordo com o dispositivo disposto no parágrafo único do artigo 229 do Regimento Interno deste Tribunal, e também no artigo 37, inciso 2º, combinado com o parágrafo único do artigo 39 da Lei Orgânica, os embargos declaratórios no ambiente do Tribunal de Contas suspendem o prazo para recurso, diferentemente da legislação processual civil, que interrompe. Em face de tal sistemática, como apontado pela ATEG,
tendo em vista que o lapso temporal entre a decisão original e a interposição dos embargos foi de 29 dias, o recorrente disporia de mais 61 dias para a interposição do recurso de apelação. Verifica-se, portanto, com base na suspensão em tela, que o prazo para manejo da pretensão expirou em 21 de outubro de 2022. Então, seria 21 de outubro de 2022. Diante do exposto, o requerimento em análise, protocolado em 16 de novembro de 2022, não pode ser recebido como recurso de apelação, visto que é interposto fora do prazo de 90 dias da publicação da referida decisão. Ademais, como apontado pelo Ministério Público de Contas, o expediente, abro aspas, tampouco pode ser recebido como rescisão de julgado, considerando que não se constata nenhuma das hipóteses previstas no artigo 38 da Lei Complementar de número 5 de 1991. Em síntese, como ressaltado pela ATEG, além de ser intempestivo para o ser conhecido como recurso de apelação, abro aspas, o pedido em estudo não atende a qualquer dos requisitos esculpidos nos incisos de 1 a 3, de 1º a 3º, do artigo 38 da Lei Orgânica, sobejando assim incapaz de ser conhecido como rescisão de julgado. Por outro lado, senhoras e senhores, em seu último parecer, a ATEG concluiu pela possibilidade de conhecer o feito como revisão administrativa ex officio, abro aspas, em homenagem aos princípios do formalismo moderado e da fungibilidade, já que, nos termos do artigo 221 do Regimento Interno, as decisões proferidas contra a literal disposição de lei não operarão efeitos preclusivos, e o Tribunal de Contas poderá revê-las de ofício, desde que observado o quórum de 4 votos favoráveis. Como ressaltado pela ATEG, o conhecimento do expediente como revisão administrativa ex officio justifica-se em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme a ATEG, o estudo da prescrição em matéria de ordem pública, razão pela qual o julgador tem o poder e dever de apreciar e decide de ofício a matéria em qualquer fase do processo. Já o MPC, por outro lado, pontuou que, abro aspas, o presente recurso não deve ser impulsionado como revisão administrativa ex officio, vez que não foi apontada literal, direta e frontal, direta e frontal à literal disposição de lei. Ademais, o parquet ressaltou que este Tribunal de Contas, em 31 de agosto de 2023, aprovou a resolução de número 74, estabelecendo expressamente em relação aos seus feitos que, abro aspas, o disposto nessa resolução aplica somente aos processos nos quais não tenha ocorrido o trânsito em julgado até a data da publicação da norma. Em que pese assistir razão ao MPC, quanto à importância do disposto no referido artigo e à ocorrência do trânsito julgado da decisão recorrida, eu compreendo ser razoável que, diante das peculiaridades do presente caso concreto, este plenário acompanhe o opinativo da ATEG, com base em uma interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico. Afinal, consoante artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, os julgadores na aplicação da lei atenderão, abro aspas, aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, fecho aspas. Aplico aqui o raciocínio similar ao que se encontra na instrução do exame de admissibilidade transcrito no acordo de número 200 do ano de 2022, de 2 de fevereiro de 2022, do plenário do Tribunal de Contas da União. Aplico aqui como uma referência apenas. Segundo o qual, o exame da prescrição ainda é oportuno, até mesmo de ofício, quando ainda não foi constituído o processo de cobrança executiva do título condenatório, ante o risco de se encaminhar à cobrança judicial dívidas já prescritas. Portanto, o que nós temos aqui é um processo, conselheiro Judásio, conselheiro Bonfim,
um processo que teve o seu trânsito julgado, porém, ainda não foi remitido para a certificação da dívida ativa, o débito. Assim afirmou o TCU, abro aspas. E eu gosto sempre de informar que utilizo aqui de maneira referencial apenas diante do nosso princípio federativo, já que não há, sempre bom demarcar, hierarquia entre os tribunais de contas. Abro aspas. O Tribunal de Contas pode aferir a ocorrência da prescrição, até mesmo de ofício, logo, por maior razão, deve fazê-lo quando provocado pelo interessado, independentemente de a provocação ou ocorrência de recurso, e, nesse caso, independentemente de o recurso ser conhecido ou não. O relevante, porém, é que o exame de ofício ou por provocação da parte se dê ainda em momento oportuno, entendendo-se que a iniciativa oportuna enquanto o processo estiver no âmbito do TCU, ou seja, enquanto o título condenatório não houver sido encaminhado para a cobrança executiva. O objetivo da análise é exatamente o de coibir o ajuizamento de cobranças de dívidas prescritas, o que apenas contribuiria para a sobrecarga da administração e do sistema judiciário, além de expor o erário a eventuais ônus da sucumbência. Fecho aspas. Então, por razões de celeridade, não apenas de celeridade, mas também de economicidade, de utilidade também. Outra seria a situação caso o processo de cobrança executiva já tivesse sido constituído e encaminhado ao órgão executor. O tribunal, nesse caso, não deveria reapreciar o julgamento de ofício, dada a presunção de liquidez e certeza que se reveste o título condenatório. Fecho aspas. Nesse caso, a eventual alegação quanto à ocorrência da prescrição deveria ser apresentada pela parte perante o juízo competente. No presente caso, eu entendo que a aferição da ocorrência da prescrição ainda pode ser feita de ofício por este tribunal, pois, apesar da intempestividade do recurso interposto, e, portanto, da ocorrência do trânsito em julgado da decisão recorrida, não há notícia nos autos de que o processo de cobrança executiva já tenha sido constituído. Além disso, como destacado pela ATEG, há precedentes desse plenário no sentido de conhecer como revisão administrativa expediente intempestivo para ser conhecido como recurso, em face do reconhecimento da prescrição, como se extrai da resolução de número 64 do ano de 2023. Que, apesar da intempestividade do recurso, os conselheiros deste tribunal, por unanimidade, no dia 24 de maio de 2023, votaram pelo conhecimento do feito como revisão administrativa, reformando parcialmente a decisão recorrida para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento do dano ao erário e, consequentemente, excluir o débito imputado. Portanto, antes mesmo da edição da resolução de número 74, que se deu em 31 de agosto de 2023, este plenário já vinha conformando as suas decisões ao entendimento explícito contido no acórdão da ação direta de inconstitucionalidade de número 5.509, julgado pelo STF, na sessão virtual de 29 de outubro de 2021 a 10 de novembro de 2021, no sentido de que é prescritível pretensão de ressarcimento ao erário em processos de controle externo da competência dos tribunais de contas. Como se extrai do voto do ministro relator Edson Fachin, abro aspas, a atividade de controle externo equipara-se para fins de contagem de prazo prescricional ao poder de polícia do Estado, fecho aspas, razão pelas qual lhe são aplicáveis as disposições contidas na Lei de número 9.873, do ano de 99. Constante artigo 1º, parágrafo 1º do referido diploma legal, abro aspas, incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos.
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício, mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. Fecho aspas. Nos autos do processo originário, verifica-se que, entre o despacho de encaminhamento dos autos à segunda coordenadoria, datado de 16 de março de 2011, e o segundo relatório de auditoria, datado de 25 de março de 2014, transcorreram mais de 3 anos sem movimentação processual, configurando-se a prescrição intercorrente nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da referida lei. Assim, senhoras e senhores, excelentíssimos julgadores, eu acompanho os opinativos da ATEG e do Ministério Público de Contas quanto à conclusão de que o expediente não preenche os requisitos para ser conhecido como recurso de apelação ou como rescisão de julgado. Por outro lado, alinho-me à compreensão da ATEG em relação à conclusão quanto ao preenchimento dos requisitos para que o feito seja conhecido como revisão administrativa ex officio. Quanto ao mérito, o recorrente aduz em síntese que, primeiro, ocorreu a prescrição, segundo, houve cesseamento de defesa, terceiro, o TCU entende pela aprovação das contas, quarto, quanto ao disposto no artigo 39, que contempla o pedido de vista da Procuradoria-Geral, não assegura vistas após proferido voto. As disposições do artigo 75 afrontam o princípio da isonomia, parágrafo único, 75, parágrafo único. Afrontam o princípio da isonomia e devem ser interpretados de forma teleológica e sistemática. 5. Houve manifestação sem que fosse dada oportunidade ao embargante de conhecer seu conteúdo. 6. Manifestação escrita apresentada pela PGE sem que fosse dada oportunidade ao embargante de se manifestar. Não há nos autos qualquer indício de que as verbas do convênio tenham sido utilizadas de forma em proveito próprio ao ex-gestor. E 8. Que resta cabalmente provada a necessidade de formação de litisconsórcio necessário nos processos tramitados no TCE, na medida em que as empresas corresponsáveis devem ser citadas para atuar no processo administrativo. Ao final, o recorrente requer, em síntese, que seja reconhecida a nulidade do julgado, com o reconhecimento da prescrição e seguir dado provimento ao curso. Inicialmente, é importante ressaltar que, como se extrai do parecer do MPC, abro aspas, não é atribuição do tribunal providenciar a coleta de provas e documentos relativos às prestações de contas. O ônus é do gestor responsável pelo ajuste. Além disso, o recorrente teve diversas oportunidades para requerer diligências nos autos do processo original, tendo ocorrido a preclusão consumativa quanto a tal medida, o que deveria ter sido suscitado na primeira oportunidade em que o gestor manifestou-se nos autos, conforme artigo 278, aplicável subsidiariamente ao processo de contas. Em linhas gerais, tais ponderações aplicam-se também em relação à alegação de que as empresas corresponsáveis deveriam ter sido citadas. Como pontuado pelo parquê de contas, a responsabilidade pela demonstração da regularidade das contas do convênio é do gestor. Ao contrário do que defende o recorrente, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, ao qual, nos termos do artigo 144, ocorre por disposição de lei ou quando a eficácia da decisão dependa da citação de todos que devam ser litisconsortes. Ademais, em relação à manifestação da PGE, consoante Ministério Público de Contas, a Procuradoria-Geral do Estado não apresentou nenhum elemento novo, apenas repetiu os aspectos já expostos pela segunda CCE, tendo acompanhado o posicionamento técnico no sentido da desaprovação das contas e da imputação do débito, ao qual o embargante teve pleno acesso e não tendo havido, portanto, prejuízo à sua defesa. A ATEG ainda afirmou: a prestação de contas não evidenciou em momento algum que os equipamentos hospitalares cuja aquisição constituía o objeto do convênio foram efetivamente fornecidos. Consequentemente, o gestor não conseguiu comprovar a correta aplicação do numerário recebido por força do convênio. O relatório da segunda CCE, após a análise das justificativas apresentadas pelos auditores, manteve
a conclusão inicial, no sentido de que houve atraso injustificado na apresentação das prestações de contas, não foram apresentados documentos no procedimento licitatório, no valor de 175 mil, verificou-se a falta de atesto nas notas fiscais e verificou-se divergência entre o quantitativo planejado e o realizado para a aquisição dos bens. E também que não foi encontrado no local de destino a sua instalação. Em seguida, após examinar a nova manifestação do gestor, a segunda Coordenadoria de Controle Externo reiterou a conclusão pelo não afastamento das irregularidades, ressaltando que não foi apresentado, abro aspas, nenhum fato novo suficiente para intervir na opinião já emitida, cabendo destacar ainda que, dentre os documentos apresentados, a defesa do gestor trouxe aos autos registros fotográficos que, segundo ela, comprovam a execução do convênio. Entretanto, não é possível aferir que tais fotos sejam relativas aos equipamentos adquiridos com recursos do convênio, principalmente em função do parecer desfavorável emitido pela 30ª Diretoria Regional de Saúde, a DIRES, em relação à execução do objeto do convênio após a inspeção física realizada no hospital, na qual aponta inconformidades quanto à existência, quantificação e especificação dos itens relacionados no plano de trabalho do convênio. Fecho aspas. Por outro lado, quanto à alegada prescrição, como já detalhado no tópico anterior, observa-se a ocorrência da prescrição intercorrente com fundamento no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de número 9.873 do ano de 99. Desse modo, com base no conjunto probatório acostado aos autos, entendo que, no mérito, deve ser reconhecida e declarada a prescrição intercorrente, reformando-se parcialmente a resolução de número 99 do ano de 2019 para excluir apenas a imputação de débito ao gestor. Em conclusão, eu voto pelo conhecimento, como revisão ex officio, a fim de que seja declarada a prescrição intercorrente, reformando-se a resolução citada apenas para excluir o débito imputado ao gestor do valor de R$ 175.015, mantendo-se os demais capítulos decisórios em todos os seus termos. Esse é o voto, senhor presidente. Eu agradeço a atenção de todos. Nós que agradecemos, conselheira Carolina, e como se manifesta o revisor, conselheiro Inaldo da Paixão. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu acompanho a relatora. A turma converge e nós colocamos... Não, perdão. Há um pedido de sustentação oral já deferido pelo doutor Magno Israel Miranda Silva. Vossa senhoria dispõe de 10 minutos, prorrogáveis por mais 5 minutos. Subo à tribuna apenas para cumprimentar Vossa Excelência e os demais membros dessa corte, parabenizar a eminente conselheira pelo judicioso voto e ver que essa corte trilha no caminho certo para garantir a segurança jurídica, que a prescrição é uma matéria de ordem pública e deve ser conhecida. Tendo em vista o reconhecimento da prescrição e os seus desdobramentos por consectários lógicos, não vou me delongar e, assim, desejo a Vossa Excelência um bom trabalho. Se houver, eventualmente, discordância, retorno à tribuna na forma como tem sido adotado nos demais tribunais superiores, para otimizar o tempo da Corte. Nós que agradecemos a presença do senhor aqui nesse plenário. Seja sempre muito bem-vindo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, tenho por aprovado. Vossa Excelência confere? Confira, o conselheiro presidente. Dou por conferido. Dando sequência na pauta, a pedido do conselheiro João Bonfim, que é revisor no próximo processo, nos pede que mantenha a inversão para cumprimento de agenda. Trata-se do processo TCE 9741/2023, também uma apelação que tem como turma o relator Inaldo da Paixão, conselheiro Inaldo da Paixão, e o revisor, o conselheiro João Bonfim. O recorrente é a Sondasolo Engenharia Limitada e Francisco de Oliveira Franca. O advogado é o senhor Luiz Matos de Oliveira, OAB Bahia, 53.429. A resolução recorrida é a 125/2023 da segunda Câmara desse tribunal. Com a palavra, o conselheiro relator, o conselheiro Inaldo da Paixão. Eu agradeço, senhor presidente, e já pregoado o processo, eu vou ao voto. Trata-se do expediente autuado com recurso formulado pela empresa Sondasolo Engenharia Limitada e por seu administrador, o senhor Francisco de Oliveira França, por intermédio do patrono habilitado nos autos,
em face da resolução citada, prolatada nos autos do processo 5304/2019, por meio do qual pleitei a reforma da decisão para, entre outros pedidos, reconhecer a prescrição punitiva em relação à Sonda Sola Engenharia Limitada, afastando, por conseguinte, a imputação de débito no valor de R$ 90 mil. Os requerentes sustentam preliminarmente a ocorrência da prescrição punitiva acerca da possibilidade de responsabilização do senhor Francisco de Oliveira França e da Sonda Solon, considerando ter ultrapassado mais de 7 anos entre a ocorrência do fato e a instauração da tomada de contas pelo órgão de origem. A assessoria técnica jurídica e o Ministério Público opinaram pelo conhecimento do recurso, tendo em vista atender os requisitos de admissibilidade previstos, e no mérito pelo seu provimento, a fim de reformar a resolução recorrida em face do reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória, com a consequente exclusão do capítulo decisório descrito no item 2, que imputou o débito no valor de R$ 90 mil aos agentes envolvidos, senhor William Cunha Santana e senhor José Raimundo Laudano Santos, e solidariamente a empresa recorrente Sonda Sola Engenharia. De início, cumpre dizer que o presente processo deve ser conhecido como recurso de apelação, pois for interposto no prazo de 90 dias previsto no artigo 37, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 591, considerando que a decisão utilizada foi publicada no Diário Oficial Eletrônico em 20 de julho de 23 e que o apelo foi protocolizado no dia 2 de 10 de 23. A matéria é simples, não demanda maiores aprofundamentos. Em uma análise atenta dos autos do processo original, TCE 530419, tem-se que o termo de convênio número 103 de 2005 foi celebrado em 20 de 12 de 2005, tendo sua vigência prorrogada até 20 de 9 de 2007, conforme os termos aditivos de referência aqui citada. Fim do prazo de vigência do ajuste, a Prefeitura Municipal de Almadina não encaminhou a prestação de contas à Secretaria da Saúde, tendo sido instaurada a devida tomada de contas em 11 de março de 2015. Mediante portaria 183/2015, após ultrapassados quase 8 anos entre o termo inicial de contagem do prazo prescricional, que se deu em 29 de 10 de 2007, data em que as contas do convênio 103/2005 deveriam ter sido prestadas, e o primeiro marco interruptivo ocorrido em 11 de março de 2015, instauração da tomada de contas, de acordo com os marcos temporais descritos no artigo 4º da Resolução 7423. Assim, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal de repercussão geral, no âmbito das decisões proferidas no julgamento do recurso ordinário 636886, tema 899 da repercussão geral e na ação direta de inconstitucionalidade 5509, e ainda da resolução normativa 7423 desta Casa de Contas e de Controle, que estabeleceu esse artigo 3º que prescreve em 5 anos as pretensões punitivas e ressarcitórias, resta clara a ocorrência da prescrição. Esse foi, inclusive, o entendimento convergente dos órgãos técnicos nesses autos, tendo até em seu parecer aduzido que as pretensões punitiva e ressarcitória foram fulminadas pela prescrição de tal modo que não há de se falar em possibilidade de condenação no bojo do processo de tomada de contas, quer por multa, quer por danos. Por fim, importa destacar que a Resolução 125 de 3, em seu item 3, aplicou multa de 3 mil aos gestores, senhor William Santana e José Laudano, que, embora não figurem como apelantes, foram alcançados pelos efeitos da prescrição da pretensão punitiva, considerando que a matéria prescricional é de ordem pública, nos termos do descrito no artigo 2º da Resolução 74/23, que ora se transcreve, cito aqui, o artigo, a prescrição em matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício ou por provocação interessada do Ministério Público de Contas ou de órgão instrutório do TCE em qualquer fase do processo. Dessa forma, muito embora não tenha sido objeto do presente recurso e apelação, e nem a TEG nem o Ministério Público tenham avançado sobre o tema, entendo que o item 3 também deverá ser excluído, afastando-se a imputação de multa aos gestores, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória no âmbito deste processo. Ante o exposto, em consonância com os órgãos opinativos, voto pelo conhecimento do expediente do recurso e apelação, em virtude do preenchimento dos requisitos de admissibilidade prevista na legislação, de regência da matéria e no mérito pelo seu provimento, reformando-se a Resolução 125/23, exarada pela segunda Câmara desta Egrégia Corte de Contas no bojo do processo 530419, para que, em face do reconhecimento da prescrição, da pretensão punitiva e ressarcitória, nos termos das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos da Resolução 74/23 deste TCE, seja excluído do capítulo decisório descrito no item 2, que imputou débito no valor de 90 mil aos agentes envolvidos e solidariamente à empresa,
e seja excluído o item 3 do capítulo decisório, que multou em 3 mil os senhores William Santana e José Raimundo Laudano. É o voto, excelência. Agradecemos, conselheiro Rinaldo. Como se manifesta o revisor, conselheiro João Bonfim? Eu acompanho integralmente o voto do A relator. turma converge e nós colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a tempo por aprovado, eu indago o conselheiro Rinaldo se fará a conferência do feito. Conselheiro Rinaldo. Eu confiro, excelência. Dou por conferido. Voltando ao rito normal da pauta, nós temos no item denúncia. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Senhor presidente, nós temos um processo pautado, que é o de número 8095, tem a revisão, para mim sempre prazerosa, do Conselho de Judados Pena do Filho, mas ocorre que no dia de ontem recebemos uma solicitação do patrono da causa, informando que, na data da publicação de que esse processo seria julgado, ele estava e está em viagem ao exterior e pediu, portanto, que eu ponderasse sobre o adiamento, já que ele pretende fazer a sustentação oral, de maneira que precisamos garantir sempre a ampla e total defesa. Eu vou retirar de pauta esse processo. Então, só para... Não é adiar, está Eu vou sendo retirar, retirado de porque eu não pauta. sei quando é que ele volta, eu vou retirar e Assim deixar. será feito, conselheiro. Agradeço. Retornando, denúncia. Trata-se do processo TCE 7877-2023. A relatora é a conselheira... Senhor presidente, Pois perdão. não, ela com a palavra, conselheiro não. É isso, é porque, de fato, a falha foi minha dupla. É que a nossa atenta assessoria já tinha informado que era por retirar de pauta e sugeria... Não. Vem cá, doutora, por gentileza, me ajude. Mas o erro é todo meu. A doutora Cláudia é sempre atenta. Para retirar ou para adiar? 12 de março. Não, portanto, eu estava certo. É para adiar para 12 de março. O erro, eu errei 2 vezes. Então, 12 de março. peço a correção ao secretário, nosso secretário-geral da mesa, para adiamento, incluindo na pauta do dia 12 de março. Confere, conselheira. Sequência. O processo é o TCE 7877-2023, uma denúncia sob a relatoria da conselheira Carolina Matos. O denunciante é a Triunfo Lege Serviços Especializados de Apoio Administrativo Limitado. O advogado é o senhor Carlos Eduardo Colombe Frochli, OAB São Paulo, 170.435. O denunciado é o Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Bacia do Rio Corrente, Cibarc, pregão eletrônico 5 de 2023. São os responsáveis o senhor Nilson José Rodrigues, presidente, a senhora Laís Ayla Fernandes Oliveira Pregoeira e a senhora Roberta Silva de Carvalho Santana, secretária da CESAB. Com a palavra a conselheira relatora, a conselheira Carolina Matos. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de expediente protocolado em 8 de agosto de 2023 pelo Triunfo Legis Serviços Especializados, por meio do qual apresenta denúncia de irregularidade e potencial dano ao erário relacionados a atos praticados pelo Consórcio Público Interfederativo da Saúde da Bacia do Rio Corrente. Nos autos do pregão, o processo epigrafado, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços médicos à distância, com interpretação diagnóstica e emissão de laudos, através da telemedicina. Preliminarmente, registro que instado pelo Gabinete da Presidência a manifestar-se quanto ao atendimento dos requisitos para a conversão do expediente em processo de denúncia, a assessoria técnico-jurídica desta Casa opinou no sentido de que a petição inicial, que a petição e os pedidos nela consignados atendem às exigências contidas no artigo 31 e 32 da Lei Complementar. Consoante a ATEG, embora a competência para apreciar as contas anuais do Consórcio Público Interfederativo da Saúde da Bacia Corrente seja do TCM, este TCE é competente para processar a presente denúncia, já que, em síntese, abro aspas, a licitação realizada pelo consórcio indicou como fonte de recurso para financiar a avença
o contrato de rateio, que é composto por recursos públicos de origem estadual. Em que pese o Ministério Público de Contas ter opinado no sentido de que este tribunal não seria competente para apreciar a presente denúncia, representação, com fundamento no artigo 9º, parágrafo único da Lei de número 11.107 do ano de 2005, eu alinho minha compreensão da ATEG em relação a essa matéria. Como se extrai do artigo 1º, inciso 9º da Lei Orgânica, a este Tribunal de Contas compete, na forma estabelecida na Constituição Estadual, fiscalizar a aplicação de qualquer recurso repassado pelo Estado, mediante convênio, acordo ou ajuste. Fecho aspas. Além disso, o referido dispositivo da Lei 11.107, do ano de 2005, em sua parte final, destaca que, apesar de a competência para realizar a fiscalização contábil, operacional e patrimonial do consórcio ser do Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do chefe do Poder Executivo, representante legal do consórcio, no caso o TCM, isso não afasta o exercício do controle externo em razão de cada um dos contratos de rateio praticado. No presente caso, como ressaltado pela ATEG, o edital do pregão de número 5 de 2023 indicou como fonte de recursos não apenas a despesa de número 1.880, recurso próprio de consórcio, mas também o elemento de despesa de número 1.500, transferência do consórcio contra o consórcio de rateio. Conforme a ATEG, abro aspas, o contrato de rateio de número 1 de 2023, celebrado entre o CISBARC e o Estado da Bahia por meio da Secretaria de Saúde e dos municípios de Bom Jesus da Lapa, Canápolis, Cocos, Coribe, Correntina, Jaborandi, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, Serra do Ramalho e Sítio do Mato, estabeleceu a participação do Tesouro Estadual no montante de R$ 339.600, o que corresponde a 40% do rateio relativo ao custeio da Policlínica Regional da Bacia do Rio Corrente. Assim, eu acompanho o opinativo da ATEG quanto à conclusão de que o expediente atende às exigências contidas no artigo 31 a 32, sendo admissível o seu conhecimento como denúncia ou representação. Quanto ao mérito, tanto a ATEG como o MPC opinaram de forma uníssona pela improcedência da denúncia. Ao final, a empresa denunciante também requereu, abro aspas, o recebimento da presente como denúncia e ainda a concessão de liminar e, no final do mérito, a sua procedência. No dia 10 de outubro de 2023, eu proferi decisão monocrática por meio da qual, em análise sumária, reconheci a presença das condições para conhecimento da denúncia à luz do artigo 31 e 32 da Lei Complementar, mas não vislumbrei configuração dos requisitos para a concessão da medida cautelar. Em direção similar, ao examinar os fundamentos da denúncia, a ATEG ressaltou que o princípio amplamente conhecido como vinculação do edital é uma das bases fundamentais que regem os processos administrativos no âmbito da administração pública. Ademais, a ATEG destacou que a ata de realização do pregão eletrônico registrou que 2 licitantes foram inabilitadas antes até mesmo da supracitada empresa, porque não apresentaram a documentação complementar no prazo de 2 horas. Assim, senhores julgadores, eu entendo que assiste a razão à ATEG e também ao Ministério Público quanto à improcedência da denúncia. E, acolhendo integralmente esses opinativos e parcialmente o opinativo do Ministério Público de Contas, eu voto pela admissibilidade e, no mérito, pela improcedência da presente denúncia, já que não foram identificados nos autos do pregão as supostas ilegalidades apontadas pelo denunciante. Eu voto. Agradecemos, conselheira Carolina, e nós colocamos em discussão. Com a palavra o conselheiro Hinaldo da Paixão. Senhor presidente, eu não vou discutir, mas tão somente de antecipar o meu voto, porque neste caso em tela, eu vou seguir em toto a posição do Ministério Público de Contas, no qual, em resumo, afirma que a competência desta matéria, que ora se discute, é do Tribunal de Contas do município. E aí, na linha do parecer do Ministério Público constante nos autos, eu vou acompanhar no que se refere ao item A, a extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista que, à luz do artigo 9º, parágrafo único da Lei Federal 11.10.7, de 2005, a competência para apreciar as contas do chefe do Poder Executivo, representante legal do consórcio à época,
prefeito municipal de Correntina é do Tribunal de Contas do município do Estado da Bahia, e B, pelo encaminhamento da cópia dos autos ao Tribunal de Contas dos municípios do Estado, para que, ao tomar ciência dos autos e fatos relatados na petição inicial, adote as medidas legais que entender cabíveis. Portanto, meu voto é in toto, seguindo o parecer do Ministério Público de Contas. Agradecemos, conselheiro Hinaldo. Encerrada a discussão, colherei manifestações. Como se manifesta o conselheiro João Bonfim? Eu acompanho o voto da relatora. Agradecemos. Como se manifesta o conselheiro Gildazo Penedo? Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, os demais conselheiros, a representação do Ministério Público. Senhor presidente, eu vou acompanhar a relatora entendendo que há repasse de recursos de natureza estadual, como ficou demonstrado, de modo a atrair, sim, a competência desta Corte de Contas. E o faço até por uma questão de analogia, senhor presidente, e muito deferência ao voto do conselheiro Hinaldo Araújo, nesse momento, que traz seu posicionamento divergente, pautado, sobretudo, aí na posição do Ministério Público. E me parece ser, conselheiro Hinaldo, situações que, eventualmente, nós deparamos em relação à transferência de recursos, quando da celebração de convênios, em que, durante aquele ajuste, há responsabilidades e contrapartidas mútuas a serem desenvolvidas. Não é tão distante da nossa realidade quando a celebração desse ajuste há, em algum momento, o repasse de recursos de natureza estadual e há contrapartida de natureza municipal para a consecução daquele fim. Via de regra, nós nos deparamos por situações muito próximas, e que me parece, de certa forma, guardar alguma simetria com o caso que estamos apreciando nesse momento. De modo que eu, portanto, vejo a atração da competência dessa Corte de Contas quando há, de fato, a caracterização desses repasses. De modo que eu acompanho o voto da relatora. Agradecemos, conselheiro Gildazo. Como se manifesta o conselheiro Antônio Honorato? Eu vou acompanhar o voto divergente. Agradecemos, conselheiro. Como se manifesta o conselheiro Pedro Lino? Eu acompanho o conselheiro Gildazo. O voto vencedor é da conselheira relatora. Eu indago se Vossa Excelência fará a conferência do feito. Confiro, Excelência. Dou por conferido. Próximo item da pauta, auditoria e inspeção. Trata-se do TCE 2697-2020. É uma auditoria sob a relatoria da conselheira Carolina Matos. O objeto é a apuração de cumprimento de decisões. O exercício é 2020. O órgão de origem é a Secretaria de Desenvolvimento Rural, o SDR. O gestor é o senhor Osni Cardoso de Araújo, secretário. Com a palavra, a conselheira relatora Carolina Matos. Senhor presidente, eu solicito o adiamento do feito para o dia 26 de março. Assim será feito. Peço as providências e devidas providências à nossa Secretaria da Mesa. Dando continuidade, item prestação de contas nada pautado. Em recursos, nós temos o TCE 10.891/2022, uma apelação que tem como turma o relator conselheiro Gildazo Penedo e o revisor conselheiro Hinaldo da Paixão. O recorrente é o senhor Paulo André Braz Silva. Advogado do recorrente é a senhora Glenda Moreira Valença, OAB Bahia 42.936. A resolução recorrida é a 118/2022 da segunda Câmara desse tribunal. Com a palavra, o conselheiro relator Gildazo Penedo. Perfeitamente, Excelência. O relatório disponibilizado. Com a anuência do nobre conselheiro revisor, conselheiro Hinaldo Araújo, indago aos demais se poderei ir direto ao voto, senhor presidente. Pelo silêncio. A decisão recorrida foi disponibilizada no Diário Oficial do Tribunal em 11/8/2022, enquanto o apelo em pauta veio a lume 1/11/2022, atendendo, portanto, o pressuposto temporal prefigurado no artigo 222 do Regimento Interno. Cabendo, portanto, ser admitido como apelação. A pretensão revisional veicula pedido de reforma da resolução, tirado do processo 011-484/2015, a fim de absolver o apelante do veredito de desaprovação da prestação de contas repassados por intermédio do convênio 148 entre a Secretaria de Educação e o município de Cabaceiras, para reconhecer a prescrição contra a imputação de débito do montante 37.853,08, além de multa de R$5.000. Até o Ministério Público convergem quanto à incidência da prescrição em face das responsabilidades sancionatórias e ressarcitórias. Acolho aqui os bem lançados fundamentos envolvidos na esteira da prescrição, impondo aqui destacar ao passo o pronunciamento ministerial no qual está evidenciado, e aqui transcrevo o enxerto
posição do Ministério Público. No tocante à tese trazida no recurso de irregularidade na comprovação dos recursos repassados no âmbito desse tribunal, no âmbito do convênio 148 de 2014 do TOPA, devidamente em parte que a luz de responsabilidade do prefeito que o cedeu para promover o saneamento das falhas apontadas cumpre o presente que cabe ao firmatário da avença e executor do ajuste desse incumbir-se desse ônus. No caso, sob exame, não se descortinam razões para a reforma do conceito reprovativo, inexistindo nos autos elementos de convicção em derredor da alegada irregularidade da aplicação, mantém-se, portanto, trazido da forma minudente o parecer autorial. Assim, com esse, o recurso, como apelação para o mérito, provê-lo em parte, reconhecendo tão somente a incidência da prescrição para absorver o recorrente do alcance do valor de R$ 37.853,08, decorrente da devolução dos recursos, além da multa de R$ 5.000, mantendo, contudo, a desaprovação das contas. É o voto. Agradecemos, conselheiro Gildásio, e o revisor, conselheiro Hinaldo da Paixão, como se manifesta? Eu me manifesto com o relator. O relator, a turma converge, nós colocamos em discussão, não havendo quem queira discutir, até um por aprovado, indago Vossa Excelência, conselheiro Gildásio fará a conferência do feito. Confiro sim, Excelência. Dou por conferido. O próximo processo, como dito anteriormente pelo conselheiro relator Hinaldo da Paixão, trata-se do processo TCE 8095-2023, foi adiado. Próximo processo já julgado. Passando agora para matéria administrativa. Temos um retorno de vista referente ao processo TCE 96-2023. Eu, nesse momento, indago a conselheira vistora Carolina Matos se fará a devolução do mesmo. Senhor presidente, não tenho condições. Assim será feita a devolução oportuna. Próximo item da pauta, requerimentos e indicações. Comunicações e moções. Esse presidente que vos fala, traz uma moção de aplausos. Prezados conselheiros, conselheira, senhoras e senhores. Nessa última terça-feira, dia 27, tivemos a honra de participar da celebração do 46º aniversário do Centro Espírita Cidade da Luz, presenciando um belo evento ecumênico capitaneado pelo líder religioso José Medrado, também aniversariante da semana. O Centro Espírita Cavaleiros da Luz, hoje situado no bairro de Pituaçu, começou sua trajetória com encontros de amigos para a realização de estudos do Evangelho, segundo o Espiritismo, que eram feitos em lares previamente agendados e cedidos pelo grupo. Em 1978, José Medrado e seus companheiros fundaram oficialmente o Centro Espírita Cavaleiro da Luz, inicialmente com sede no bairro do Barbalho, posteriormente em sede própria no bairro do Uruguai, com atividades doutrinárias e ações socioassistenciais com a comunidade local. Em 1984, a instituição aceitou o convite do então juiz de menores, Dr. Aguinaldo Bahia Monteiro, para assumir a direção e manutenção do orfanato Lar Padre Manuel da Nóbrega, na Ribeira, sem interromper os trabalhos da sede do Uruguai, já solidificados naquela comunidade. Iniciou-se um projeto mais arrojado, a construção do Complexo Cidade da Luz, em terreno adquirido no bairro de Pituaçu, inaugurado oficialmente em 27 de fevereiro de 1996. A Cidade da Luz é um complexo multifuncional idealizado e fundado por José Medrado, onde estão concentrados o Centro Espírita Cavaleiros da Luz e os demais setores de ações doutrinárias e socioassistenciais desenvolvidas por essa instituição. Portanto, pelos belíssimos serviços prestados à comunidade baiana ao longo de mais de 4 décadas, apresento neste momento moção de aplausos pelos 46 anos dessa importante instituição soteropolitana e também pela data natalícia de seu fundador e líder maior, José Medrado. Se aprovado for, solicitamos o encaminhamento ao Centro Espírita Cidade da Luz, ao senhor José Medrado e à Federação Espírita do Estado da Bahia. E eu coloco em discussão a moção proposta. Não havendo discussão, tenho por aprovada e conferida. Vossa Excelência pediu a palavra, conselheiro? Era para moção também, senhor presidente. Pode prosseguir. Já conferida, é? Só retornar o coro, por gentileza, conselheiro Naldo. Conselheiro Galina retornou, senhor? Senhor presidente, fazer uma breve moção e também um sucinto registro, ambos importantes. Primeiro, senhor presidente, que
Quem leu os jornais de Folha de hoje, os três, Correio, a Tribuna e a Tarde, puderam acompanhar com prazer, tenho certeza, os registros que foram feitos em relação à pessoa do auditor do Tribunal de Contas dos Municípios, Dr. Vitor Maciel dos Santos. E todas as matérias foram uníssonas em reconhecer que, na última segunda-feira, o Tribunal de Contas da União encaminhou à Associação Nacional dos Tribunais, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a TRICON, os nomes de 8 auditores de controle externo dos Tribunais de Contas do Distrito Federal, Estados e Municípios, que foram selecionados após um rigoroso processo para compor a equipe que irá exercer as atividades no Conselho de Auditores da Organização das Nações Unidas, ONU. Entre esse trabalho, o registro que enaltece muito a figura do Tribunal de Contas da União, porque poucos países são credenciados, habilitados para terem seus órgãos de controle auditando as contas da Organização das Nações Unidas, e desta feita, graças à feliz visão do presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, que é baiano, e junto com a excelente articulação da TRICON, abriu espaço para que auditores de tribunais de contas estaduais pudessem participar dessa empreitada. Entre os 8 relacionados, destaco o nome do auditor de controle externo do nosso co-irmão, Tribunal de Contas dos Municípios, o Dr. Vitor Maciel dos Santos. E poderia dizer que quem conhece a figura do Dr. Vitor sabe o quanto esta indicação é merecida. Digo isto porque, senhor presidente, senhores conselheiros, já que sou, digamos assim, um apaixonado pela atividade auditorial dos Tribunais de Contas, é que o doutor Vitor é graduado, doutor João, em Ciências Contábeis e em Direito, especialista em auditoria governamental, mestre em contabilidade, com ênfase em gestão pública, professor da Universidade Federal da Bahia, auditor, portanto, de controle externo, diretor técnico do Tribunal de Contas do Município do Estado, ex-servidor municipal e ex-consultor governamental em estados e municípios, escritor de obras no setor público, membro da Academia Baiana de Ciências Contábeis, multiplicador da Secretaria do Tesouro Nacional e assessor técnico do nosso Instituto Rui Barbosa, na Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação. O doutor Vitor, eu posso dizer para os senhores que é unanimidade em relação a controle, a contabilidade, nacionalmente. Quando ele pede a palavra nas câmaras técnicas da STN, que eu faço parte e tenho o prazer de ouvi-lo, todos ficam silentes para ouvir as preleções do doutor Vitor, que, além de tudo, é um palestrante de escola. Creio que somente a leitura deste currículo já possibilita verificar a envergadura do profissional que o doutor Vitor é e como foi justa a indicação, até porque todos os indicados precisam ter afluência no inglês. E registre-se que do Nordeste brasileiro, 9 estados, ele foi o único selecionado. É um motivo de orgulho, de satisfação e de crença na boa auditoria. E resumindo todo este vasto currículo, é um jovem profissional valoroso que tem se destacado, como disse, nas atividades desenvolvidas pelo TCM. Há que se destacar também a qualidade do trabalho de auditoria desenvolvido pelos Tribunais de Contas brasileiros, uma vez que o Brasil irá compor um grupo de apenas 3 países responsáveis para auditar as contas da ONU. Sem dúvida, a distinção de compor um grupo tão seleto é motivo de muito orgulho, pois revela o nível de excelência dos quadros técnicos dos Tribunais de Contas do Brasil. E para os escolhidos, os 8 auditores, portanto, a experiência de auditar os programas, fundos e missões do maior organismo multilateral do mundo, a ONU, será uma grande oportunidade de aprimoramento e qualificação e que, em breve, os conhecimentos adquiridos possam ser repassados para todos os demais
participantes dos órgãos de controle e, enquanto estiver na vice-presidência de auditoria do IRB, trabalharei para que isso aconteça. Estão de parabéns, portanto, todos os 8 agraciados, mas, em especial, o doutor Vitor Maciel, do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Se essa moção de aplauso, senhor presidente, for aprovada, que ela seja encaminhada, por óbvio, à família do agraciado, ao próprio, ao Tribunal de Contas dos Municípios, à Abracon, que é a Associação dos Tribunais de Contas Municipais, à Tricom, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, ao Instituto Rui Barbosa, e também ao Tribunal de Contas da União. É a proposta de moção que faço, e extremamente feliz, senhor presidente. Extremamente feliz, porque, de fato, quando tive a notícia, ainda na noite de segunda-feira, voltava de uma apresentação calorenta, sofri muito lá em Itacaré, nunca senti tanto calor na minha vida, mas chegava cansado, portanto, por volta das 10h30, 11 da noite, quando recebi a notícia no celular, e de pronto, ato contínuo, fiz questão ainda, apesar do horário, de ligar para o doutor Vitor para parabenizá-lo pela indicação, porque, de fato, quem gosta do controle, doutor Edson, quem acredita no controle público, tem que valorizar e enaltecer uma indicação desta envergadura. É a proposta de moção que faço, senhor presidente. Que nós colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, apenas para me associar às palavras de Vossa Excelência, conselheiro Hinaldo, falar quanto o doutor Vitor honra os tribunais da Bahia. Desejamos a ele toda boa sorte e sucesso, e parabenizar a ele por esta seleção que foi feita de forma muito rigorosa pelo TCU, e ele nos representará nessas auditorias. Senhor, e para um breve comentário, senhor, eu concorrer? Sim, iria encerrar, é só dizer que Vossa Excelência confere, então. Confiro. A moção do conferida. E os encaminhamentos? Já fiz todos. Já disse, perfeitamente. A família, o engraçado, TCM, IRB. Próximo item da pauta, o que ocorrer. Passo a palavra ao conselheiro Hinaldo. Eu agradeço, um breve registro, senhor Cássio Neto, não passaria mais que um minuto. Somente para dizer que fiquei muito feliz, duplamente no sábado 24, porque a Tribuna da Bahia publicou o artigo da doutora Morgana, que tem o título, doutora Morgana Belazzi, que está aqui presente, assessora do gabinete do conselheiro João Bonfim, com o título 133 anos do Estado laico, por que comemorar? E é uma data que é mais do que importante sobre a questão do Estado ser laico, 133 anos, portanto, e poucos no Brasil lembraram da data, e a doutora Morgana teve essa iniciativa feliz em um artigo magistral. E esses artigos que eu leio, senhor presidente, eu costumo repassar para alguns amigos, né, em um grupo, para poder divulgar, inclusive saiu até no site da Tricom, e um colega, muito atencioso, por sinal, mandou, não mandou, ele me ligou, e começou a tecer elogios em relação ao artigo, e parabenizando, está muito feliz pela lembrança, e me dando os parabéns pelo artigo, porque ele costuma receber os meus artigos, não percebeu que, neste caso, a qualidade estava muito superior aos meus, e era a doutora Morgana. E depois de ouvir atentamente todos os elogios, eu disse, olha, eu agradeço, mas, de fato, eu vou passar para quem de direito, que é a autora, doutora Morgana, e faço questão que se registre em ata, até porque o artigo está muito bem escrito, muito alegre, muito importante, muito pertinente, e precisamos, senhor presidente, de mais operários para essa messe, porque eu fico muito feliz quando vejo servidores desta casa tendo essa delicadeza de escrever, porque eu sei o quanto dá trabalho fazer isto, e ver esses trabalhos publicados e extremamente elogiados. Parabéns, doutora Morgana, portanto. Com a palavra o conselheiro Antônio Norato. Eu sou citado, depois mais pessoas vão falar, e eu quero, então, dar uma notícia e tranquilizar todos. É que eu sou citado sempre quando alguém acha que vai falar um pouco mais, e aí, com licença, eu queria tranquilizar todos, que eles fiquem tranquilos, porque hoje será a última sessão que participo desse tribunal. Hoje, quer dizer, a data de hoje, 29 de fevereiro. É o último 29 de fevereiro que participarei aqui, nesta casa. Portanto, fiquem tranquilos, era só essa comunicação.
O que ocorrer, eu iria fazer esse registro, mas o conselheiro Honorato antecipou. Essa sessão só ocorrerá daqui a 4 anos, no dia 29 de fevereiro, mas eu não gosto nem pensar nisso, conselheiro Honorato, a sua ausência nessa casa. Tenha certeza disso. Nada mais havendo, o que ocorrer, desejando uma excelente tarde a todos, declaro encerrada a presente sessão.